boa tarde, provavelmente o Brasil, boa noite. Eu sou a Beatriz Pitorri e eu vim contar um pouco para vocês como é o sistema de saúde aqui do Canadá. Eu tô em Vancouver, em British Columbia, é uma das maiores cidades aqui, depois de Toronto. E vamos lá. Vocês pediram para eu contar um pouco quando eu cheguei aqui, qual foi a burocracia, como eu acessei esse serviço. Primeiramente, eles tiveram algumas mudanças depois da Covid, mas assim que eu cheguei, eu vim com seguro-saúde, só para garantir, mas você chega aqui e você faz uma aplicação pro MSP, que é o Health Service ou Health Card que eles têm aqui. E basicamente você aplica pelo site deles mesmo, você upload alguns documentos para provar que você está ficando aqui mais do que 6 meses, mais do que escola de inglês, porque você tem que estar aqui estudando em algum instituto, ou você tem que estar aqui para ficar mais de um ano. Eu me lembro que quando eu vim fazer inglês, eu tive um seguro-saúde do Brasil e foi só isso mesmo. Eu não tive acesso a esse MSP, mas agora que eu vim estudar mesmo, eu tenho. E basicamente você acessa pelo site do governo, você manda todos os documentos que eles pedem e em mais ou menos um mês você recebe um cartão pelo correio, que é o seu cartão de serviço. E basicamente ele te dá acesso a vários. Ele cobre várias coisas como hospital, se você precisar fazer um raio-x, se você precisar de uma consulta, se você. Quase qualquer coisa ele cobre. A taxa é US$ 75 por mês. Então, cada mês a gente paga pelo site mesmo, 75. E ele dura um ano. Então, quem não é residente permanente precisa renovar de ano em ano. A única coisa que ele não cobre é dentista e eu lembro que tinha alguma outra coisa. Ele não cobre duas coisas, dentista e alguma outra coisa, que nunca estão incluídos. Essa parte normalmente é incluída quando você está trabalhando. Normalmente é um dos benefícios dos trabalhos aqui é dentista e oculista. Dentista e oculista não são cobertos pelo governo, mas os trabalhos aqui, se você pegar um trabalho em alguma loja, até trabalhos até mais simples, assim, loja, café, muitos deles, não todos, mas muitos cobrem. Oculista e dentista. Então é 75 por mês pra você ter essa cobertura quase completa, basicamente. Eu não sei, eu não me lembro especificamente o que aconteceu com os canadenses, porque mudou um pouco depois da Covid. Mas era alguma coisa. Eles tinham também esse mesmo cartão. O cartão não muda. Mas, se não me engano, ele agora é gratuito. Por conta dessas mudanças. Então, o cidadão mesmo, você pode ser residente permanente, você pode ser cidadão canadense nascido aqui, ele é gratuito. Mas é exatamente o mesmo cartão. O processo para fazer as coisas, acredito que seja exatamente o mesmo. Então, sobre o meu acompanhamento cardíaco e sobre os serviços, ele é bem diferente do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu já soube, minha família me falou que eu ia precisar de uma médica de família, a family doctor. E eu não entendi muito bem o que era uma médica de família, mas eu fui abençoada de conseguir logo uma, porque principalmente eu cheguei em 2021, principalmente nessa época, tava uma coisa assim, muita gente não conseguia um médico de família. Então eu até fui abençoada de conseguir um, mas eu só fui entender mais pra frente o que é o médico de família. Eu tive uma questão, eu não lembro exatamente o que foi, e eu lembro que eu liguei pra uma clínica, por exemplo, eu tive, eu tive um problema, eu acho que era a cardiologista. Eu liguei pra eu achei na internet o número de uma cardiologista, como eu faço no Brasil, e eu liguei pra cardiologista falando, eu precisava de acompanhamento, eu gostaria, e, e elas falaram pra mim, você tem um papel, você tem um
como seria uma médica de família te mandou pra cá, te deu um referral. Desculpa, eu não lembro as palavras, mas é um referral que eles chamam. Eu falei, não, eu não tenho nada, eu só precisava de uma consulta. E elas me falaram que qualquer especialista, seja cardíaco, seja para estômago, seja, se for especialista, eles só pegam com o referral de uma médica de família. Então, qualquer coisa que você precisar fazer aqui no Canadá, você passa pela sua médica de família, que não muda. Você conseguiu uma, essa vai ser sua médica de família até ela se aposentar, até acontecer alguma coisa. Ela é a sua médica e é só ela. E aí, o que acontece? Se você ficar doente aqui, mas você percebeu, tipo, é uma dorzinha de garganta que não vai embora, não é uma coisa urgente, você marca uma consulta com a médica de família, que pode levar até, no meu caso, leva até uma semana pra gente conseguir uma vaga. Uma semana e meia, às vezes. Ela te examina, ela te dá os medicamentos, ela passa tudo. Se você quiser um especialista, como eu pedi pra ela recentemente, eu preciso de um acompanhamento cardíaco. Então você marca com ela, você vai com ela, você conta todo o seu histórico. Eu não lembro, mas eu acho que eu mandei até meus históricos do Brasil, que eu tinha todos os meus exames do coração. Ela me examina, ela me pergunta todo o meu histórico para ver se eu sou elegível para ser mandada para um especialista cardíaco. E ela me mandou, ela fez um referral para mim, ela manda, chega no sistema deles, você não faz nada, você só fica esperando de 3 a 6 meses uma ligação do médico marcando quando você vai poder ir até a clínica deles. Tudo isso coberto pelo MSP, pelo Health Card. Nesses casos, eles também são cobertos, eu não pago nada. E aí, eu sei que ela me mandou pra cardiologista, levou uns 3, 4 meses pra conseguir marcar, pra conseguir elas me ligarem. Foi mais alguns meses pra conseguir marcar. E tudo certo, eu posso fazer exame pelo cartão de saúde, eles cobram, então eu fiz todos os exames, eu mandei pra médica do coração. Então elas falaram, agora que você tem uma médica, essa é a sua médica do coração daqui, é ela que vai te acompanhar. Então meio que os médicos não mudam. Quem pegou seu caso é quem vai continuar. E só que tem uma coisa, especialista, eu acho que depende de especialista para especialista, mas no caso de cardíaco, no caso de cardiologista, se o seu caso, e no meu caso eles fizeram os exames aqui, eles avaliaram tudo, deu que o meu caso não é urgente. Então eles fizeram duas coisas. Uma é regra daqui que eles têm que te passar para um cirurgião, e você tem que falar com o cirurgião, mesmo que você não precise de cirurgia, mesmo que o seu caso não requeira você tem que ser passado por um cirurgião e conversar com ele, passar todo o histórico, porque no meu caso, talvez no futuro eu precise de outra cirurgia. Então eles já precisam ter esse histórico de, se eu precisar em algum momento, eu já tenho tudo com o médico já me conhece, e eu já passei as informações para ele e para o cirurgião. A outra coisa que eles fizeram, a outra coisa que acontece é que, como não é emergência o meu caso, eu só consigo exame de 1 em 1 ano. Não é uma coisa assim, ela quer me ver de 1 em 1 ano. Consulta você só consegue de ano em ano. De tanto não tem horário na agenda. Eu acho que eles reservam esse menos tempo para quem é emergência mesmo. Quem não é emergência é de 1 em 1 ano. Então eu tive uma consulta esse ano. Eu até comentei com a médica, eu não sei se eu vou conseguir passar meus exames do Brasil pra você. Eu tô vendo se eu consigo pegar eles do Brasil. Ela comentou comigo que se eu não conseguisse, era daqui a 1 ano. Porque não tem horário. É de 1 em 1 ano. Eu consegui, graças a Deus. Então, eu tô coberta por essa médica. Mas eu não faço nada, basicamente. Eu marco consulta de 1 em 1 ano, eu vou lá e ela me passa os exames. Mas eu não tenho um certo acompanhamento de perto. Talvez quem tenha caso mais urgente tenha algum acompanhamento mais de perto. Eu não sei. Eu tô sabendo só por cima. Tem um caso de uma pessoa que eu conheço que tá com câncer agora. E até no caso dela foi assim, pelo que eu tô ouvindo tudo aqui, porque é uma pessoa próxima,
mas ainda assim é por cima, não sei todos os detalhes. Foi um mês pra eles conseguirem resolver tudo. E ela começou a conseguir o tratamento depois desse mês, assim, ela começou a químio. Então, pra conseguir o especialista, foi de 3 a 4 meses, que no caso dela era urgente, então ela conseguiu mais rápido. Mas mesmo assim, com um câncer avançadíssimo, foi 3 a 4 semanas, perdão. Foi 3 a 4 semanas pra ela conseguir um especialista, fazer o exame que precisava pra ela começar o tratamento. Então as coisas aqui não são rápidas. O que me leva a um outro ponto que é, se você tiver em algum momento, por exemplo, não acordou bem, você tá passando muito mal, não dá pra esperar uma semana pra falar com a médica de saúde. Nesse caso, e é só nesses casos, a gente vai pro hospital. O hospital aqui é literalmente para uma emergência. Quebrei um pé, eu machuquei, tô passando muito mal. Você vai no hospital. Ou eles vão pro hospital só em caso de emergência mesmo, porque o hospital pode levar, principalmente se não é emergência, leva umas 6 horas para você ser atendido. Você vai ser muito bem atendido, vai receber todo o tratamento que você precisa, vai ter gente acompanhando, mas é um chá de cadeira, como a gente fala, e passa eu fui uma vez que eu tava com uma dor aqui do lado que foi horrível, eu não podia esperar uma semana, porque eu não sabia se eu tava infartando, graças a Deus era só o músculo, mas é uma dor de quase gritar. Eu falei, eu vou no hospital. E mesmo nesse caso, foi umas 5, 6 horas, eles me passando pra raio-x, do raio-x espera o resultado. Sai o resultado, fala com o médico. Falou com o médico, vai fazer o tratamento. Então, esse processo dentro do hospital é umas 6 horas. Também já tive gente aqui que precisou... Eu moro num condomínio, tem bastante idoso, e eu conheço um que ele precisou de uma ambulância. Ele tava mal, ele não tava, assim, não tava infartando, mas ele tava mal. Como não era uma grande emergência, a ambulância levou 1, 2 horas pra chegar. Quando é emergência, ela vem na hora, de fato. Mas quando não é tanto emergência, mas você sabe que você não consegue ir pro hospital, ele pode levar algumas horas pra vir. Então, uma coisa muito interessante. Se você tem uma dor de cabeça, uma febre, o que as pessoas fazem muito aqui, que eu achei até um pouco chocante, chocante não, eu achei muito interessante, as pessoas tentam ir no hospital literalmente em um caso de emergência, do tipo, quebrou um pé e não tem como você consertar na farmácia. E eu tô falando isso porque é literalmente isso. Como o hospital demora muito, vai ser atendido, mas vai demorar muito, é cansativo e exaustivo até pra quem tá passando mal. A farmácia daqui, a gente fala que é o nosso primeiro hospital. A primeira clínica é a farmácia. Porque as farmácias daqui tem coisas que o Brasil não sei se não pode vender, não sei se não pode mesmo. Mas eu posso até citar algumas. Eu acho que eu me queimei, alguma coisa assim, recentemente. Eu fui na farmácia e não era nada grave, claro, mas foi. O farmacêutico me recomendou uma pomada